Oi, meus queridos, continuando, tá? Nós chegamos finalmente no núcleo duro do processo, no núcleo duro do que o réu pode responder nessa ação trabalhista que foi ajuizada contra ele. Aqui é o que a gente chama de defesas diretas de mérito. Eu brinco assim, acabou a história de tentar levar no tatame, agora é a proximidade máxima com o confronto efetivamente, tá? Nas defesas diretas de mérito, o réu pode adotar 3 posturas. Ele pode chegar na contestação e reconhecer tudo, reconhecer os fatos e reconhecer as consequências jurídicas. O empregado fez horas extras mesmo e eu não paguei. Vocês poderiam falar, tá, isso não acontece na prática, né? Quem que chega em juízo e reconhece? Às vezes acontece. Não é comum, mas pode acontecer sim do réu reconhecer os fatos e as consequências jurídicas. Obviamente não é tão comum ele fazer isso na contestação com todos os itens, mas de um item ou outro, pode ser que ele acabe reconhecendo e até tente depois usar da boa fé para tentar negociar algum acordo. Já aconteceu com a prof, tá? Do cliente não ter pago alguma verba específica porque não sabia, porque o contador não orientou e por uma questão de princípios falou, não, eu quero que a senhora reconheça na defesa que eu não paguei porque eu não sabia. Daí a gente tenta explicar que ninguém se exime de cumprir a lei, alegando que não a conhecia, mas não adianta. O cliente quer porque quer que reconheça e é uma forma válida dele responder. Tanto é que lá no CPC diz que extingue com resolução de mérito quando o réu reconhecer os fatos sobre os quais, né, se fundam ali a ação, tá? Então a primeira posição que o réu pode adotar em relação ao mérito é reconhecer tudo. Reconhece o fato, reconhece a consequência jurídica. Não é muito comum, mas pode acontecer. O réu, por outro lado, pode adotar uma postura de negativa absoluta. O que quer dizer isso? O réu pode negar o fato e negar a consequência jurídica. Por exemplo, o trabalhador nunca ficou depois do horário, nunca fez horas extras. Por isso é que eu não paguei as horas extras. Nega o fato, nega a consequência jurídica. É uma negativa absoluta. E o réu pode adotar uma solução, eu brinco assim, ó, mezzo calabresa, mezzo mussarela. O que ele pode fazer? Ele pode reconhecer o fato, mas negar a consequência jurídica, através da oposição de um fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Vamos ver exemplo que fica mais fácil? O trabalhador realmente ficava 1 hora a mais por dia de segunda a quinta-feira, como ele alega na petição inicial, ou seja, reconheceu o fato. Mas assim o fazia para compensar os sábados, ou seja, apresenta um fato impeditivo ao direito do autor, compensação de horas. Então o autor fez sim as horas suplementares que ele alega, mas ele compensou os sábados em contrapartida. Então isso a gente diz que reconhece o fato, nega a consequência jurídica, através da oposição de um fato impeditivo, foi o exemplo que eu dei, compensação de jornada, extintivo, por exemplo, horas, pagamento, né? Fez e eu já paguei, ou modificativo da relação do direito que o autor está apresentando, tá? Então, em relação ao mérito, o réu pode reconhecer tudo, negar tudo, ou reconhecer o fato, mas negar a consequência jurídica. Vocês poderiam perguntar, Thaís, mas quando que o réu vai adotar a solução 1, 2 ou 3? A 1, gente, é só quando seu cliente realmente quer reconhecer, tá? Pega por escrito, para depois ele não te responsabilizar dizendo que você foi lá e arruinou a defesa dele, reconhecendo tudo que a outra parte queria. Mas entre a negativa absoluta e a solução metade calabresa, metade mussarela, aqui vai uma estratégia processual probatória. Como assim processual probatória? Bom, vocês já estudaram em processo civil. Quando o réu usa uma negativa absoluta, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito dele. Quando o réu alega um fato impeditivo, extintivo ou modificativo, ele atrai para ele
o ônus de comprovar esse fato impeditivo, extintivo ou modificativo. CPC na veia, gente, 373. Isso vale para a gente também no processo do trabalho. Então, adotar uma estratégia ou outra tem a ver com o tipo de prova, a qualidade da prova que o réu tem na mão na hora de elaborar a contestação, tá bom? Então, agora a gente fechou os 3 círculos concêntricos, tá? Defesas indiretas de processo, defesas indiretas de mérito, defesas diretas de mérito. Se a gente fosse fazer uma analogia com camadas de bolo, vocês sabem que a prof é louca por bolo, né? Doente por bolo. Tem verdadeira adição por bolo. Então, se a gente fosse fazer um comparativo com camadas de bolo, ao invés de círculos concêntricos, a gente pode pensar, já pode concluir que a contestação é a defesa por excelência, é a defesa mais robusta, porque ela pode ter camadas de defesa indireta de processo, como é o caso de preliminar, ela pode ter uma camada de defesa indireta de mérito, como é o caso de prescrição ou decadência, e ela pode ter uma camada de mérito na veia, seja através da negativa absoluta, seja através do reconhecimento do fato, mas da negativa da consequência jurídica, tá? Então, quando a gente fala em contestação, a gente pensa na defesa do réu por excelência, mas lembrando que não é só ela que existe como resposta do réu. Além da contestação, nós temos as exceções, que a gente já estudou. Exceção de suspeição e impedimento, que a parte autora também pode apresentar, e exceção de incompetência em razão do local, que só o réu pode arguir, tá? Então, nós temos contestação, nós temos exceção. E nós temos também a reconvenção, mais uma forma do réu responder o processo. Quem gosta aí de futebol não conhece aquele ditado que a melhor defesa é o ataque? A reconvenção é exatamente isso. É um ataque do réu contra o autor, aproveitando aquela relação processual base que já existe. Com o CPC de 2015, e que é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, porque a CLT é omissa, tá? A reconvenção, ela é alegada dentro da contestação. Agora, o fato dela ser alegada dentro da contestação não desnatura a sua existência, a sua essência, que é de ação, é de lide reconvencional. A lide reconvencional, que topograficamente vem dentro da contestação, ela é, na verdade, uma petição inicial, ela tem alma de petição inicial. Por isso, eu tenho que colocar lá os fatos, os fundamentos, os pedidos. Pedido tem que ser líquido na Justiça do Trabalho, a gente já estudou isso em petição inicial, então vale aqui para reconvenção também, tá? A reconvenção, que é conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, ela vai tramitar em conjunto com a reclamatória trabalhista que lhe serviu de substrato. Ela vai ser instruída junto e vai ser sentenciada junto. Essa juntos and shallow now só não vai acontecer, só não vai manter se por acaso o reclamante desistir da reclamatória trabalhista. Vai que o reclamante se assusta quando o reclamado vem e apresenta uma reconvenção junto com a sua contestação e resolve desistir da reclamatória trabalhista. A reconvenção não fica prejudicada não, viu? Ela não é adesiva, ela é conexa, mas ela existe autonomamente dentro da contestação. Então, se o reclamante correr para o monte, desistir da reclamatória trabalhista, a reconvenção continua tramitando bonitinha, no mesma vara, no mesmo número do processo, tudo direitinho na ação em que havia sido proposta, tá? Reconvenção é um instrumento bacana para o réu usar em sua defesa. Uma polêmica que eu coloquei lá nos slides, inclusive com julgados para vocês, diz respeito ao objeto da reconvenção ser ou não ser passível de prescrição. Como assim, Thaís? Dá um exemplo. Vamos pensar a seguinte situação, tá? Um trabalhador, que era um gerente financeiro de uma empresa, caso real, a prof teve, tá? Um trabalhador, gerente financeiro de uma empresa, enfia a mão no jarro e desvia 5 milhões de reais. Faz um esquema lá fraudulento grande.
e é dispensado por justa causa, por improbidade, artigo 482, a linha A, que vocês já estudaram com a tia Is. Mas o falsário, não satisfeito em ter afanado 5 milhões, ajuizou uma reclamatória trabalhista, onde veio com cara de santo e falou: eu não fiz nada, e me mandaram embora por justa causa, não sei nem por quê. Nós apresentamos contestação, negando os fatos que ele argumentou e demonstrando que efetivamente ele foi dispensado por justa causa, ou seja, fato impeditivo, ônus do réu, nós trouxemos na contestação, e nós fizemos uma reconvenção, pedindo reparação de danos morais e materiais. Morais em relação à honra, à imagem da empresa, vocês sabem que pessoa jurídica também tem direito à reparação moral, e danos materiais, me dá os 5 milhões de reais de volta que você afanou. A reconvenção foi julgada procedente, tá? E hoje o processo está na fase de execução. Difícil a gente conseguir recuperar os 5 milhões, mas para o cliente, qualquer centavo que a gente recupere já é questão de honra, e nós fizemos isso através de uma reconvenção. Então, eu queria falar da prescrição. Então, vamos pensar nesse exemplo da prof, tá? Então, o trabalhador ajuizou com uma ação discutindo, sei lá, rescisão. E o empregador ajuizou pedindo dano moral e material. Vamos imaginar a seguinte situação. Entre o dia que a gente dispensou esse trabalhador por justa causa e o dia da audiência em que nós apresentamos a reconvenção, se tivessem passados mais de 2 anos, prescrição bienal que a gente já estudou hoje, 2 anos contados da rescisão contratual, aí a gente podia discutir, peraí, Thaís, já se passaram 2 anos? Será que você, empregador, não dormiu de touca? Será que você não tinha que ter ajuizado a ação autônoma antes para cobrar esses danos morais e esses materiais? Não aconteceu com a prof, tá? Porque a prof foi ligeirinha e não aconteceu prescrição. Mas vamos imaginar que tivesse demorado mais de 2 anos. A parte autora, que agora se chama reconvindo, porque ele é o réu da reconvenção, a parte autora poderia alegar na sua contestação à reconvenção, porque lembrem, a partir do momento em que o reclamado protocola contestação e reconvenção, o juiz vai dar prazo para o reclamante, reconvindo, apresentar impugnação e contestação. São 2 peças no fim das contas, né? 2 em 1, dentro de uma, mas 2 naturezas jurídicas. E ele poderia falar, já se passaram mais de 2 anos do fato. Se é que eu enfiei a mão no jarro, o que eu nego, mas se eu tivesse enfiado, já se passaram 2 anos, portanto está prescrito. E aí a prof coloca lá fundamentos e julgados nos 2 sentidos. Uma primeira corrente fala, reconvenção não prescreve, porque ela nasce com o direito de defesa. Então, portanto, não fica prejudicado pelo biênio. E uma outra corrente que diz reconvenção prescreve, porque a lide reconvencional poderia ter sido exercida como ação autônoma. E, portanto, se você dormiu de touca por mais de 2 anos e não entrou com ação autônoma, não pode agora apresentar na forma de reconvenção. Não tem posicionamento majoritário, tá? Não tem súmula, não tem OJ, então matéria interessante para cair num concurso público ou numa prova dissertativa, como a nossa N2, por exemplo, tá bom? Com isso, meus queridos, a gente fecha o tema da resposta do réu, tá? Nós temos o nosso Google Meeting daqui a pouco, assistam os vídeos, leiam os slides e eu encontro vocês no nosso bate-horário, no nosso bate-local, no link que já está aí compartilhado. Beijo, meus amores, até mais!